Versículo 1. Amém? Glória a Deus. Diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. O início, a parte A do versículo 2, diz assim: mantenhamos o olhar firme em Jesus. Mantenhamos o olhar firme em Jesus. Eu quero ler de novo. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo peso que nos atrapalha, o que nos torna vagarosos, e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus. Pai, obrigado. Obrigado, Deus, pela tua presença. Obrigado, Deus, por este dia que o Senhor fez. Nesta manhã, a sua misericórdia se renovou na vida de cada um dos teus filhos. Te agradecemos pelo dia, te agradecemos pela noite agora. Ó Deus, onde nós reservamos esse tempo para estarmos aqui, louvando e engrandecendo o teu nome. Ah, Deus, e o quanto nós precisamos ouvir a tua voz, porque é a tua voz que nos encoraja. Não é a voz do pregador, não é a voz do mensageiro, mas a tua mensagem, a tua palavra, Deus, quem nos capacita. E é impossível viver um cristianismo sem compreender e entender a tua palavra. Então, Deus, eu não tenho dúvidas de que o Senhor falará aqui nessa noite. Repito, não por causa do pregador, porque nós vamos expor aquilo que o Senhor já deixou revelado a nós. Que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, nosso coração, para que nada atrapalhe, Deus, o entendimento da tua palavra. Eu não tenho dúvidas, Deus, de que todos aqueles que ouvir atentamente a tua voz sairão daqui renovados, transformados, para mais uma semana que inicia neste dia, para mais uma semana na sua presença. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Tome o seu lugar nesse momento. Queridos, nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre esporte. Quem aqui gosta de esporte? Ninguém? Ninguém aqui gosta de esporte? Ninguém aqui é corintiano? Não, glória a Deus. Mas muito mais do que isso, eu quero que você compreenda as Escrituras. A carta aos Hebreus é uma carta interessantíssima. Por quê? Porque teologicamente ela é considerada o Antigo Testamento no Novo. Assim como Isaías é considerado o Novo no Velho. Não há uma questão de entendimento sobre o autor da carta. Alguns entendem ser o apóstolo Paulo, outros entendem ser Apolo, e alguns até mesmo Priscila e Áquila, onde originou a igreja de Corinto. Mas eu gosto de ficar com uma citação de Orígenes, um dos pais da igreja do primeiro século, que ele diz: só Deus sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. Mas a maioria segue a linha do apóstolo Paulo, pelo tamanho conhecimento com que essa carta, repito,
repleta de questões do Antigo Testamento. Se você ler toda a carta, você vai ver muitas coisas que aconteceram no Antigo Testamento. Então alguns identificam esta carta com o apóstolo Paulo pelo domínio do hebraico e até mesmo do grego, na qual esse livro foi escrito. Vale lembrar, queridos, que se não há uma identificação com certeza mesmo de quem escreveu esta carta, mas o seu conteúdo, não há dúvidas. O contexto dessa carta, ela foi direcionada aos judeus convertidos. Os judeus que estavam se convertendo, eles estavam sofrendo ataques e mais ataques, até mesmo de dentro da sua casa, da sua família, porque às vezes o filho judeu se convertia, mas o pai e a mãe não. Então eles estavam sofrendo vários ataques, para que eles pudessem voltar para o judaísmo, para que eles pudessem regressar para todos os rituais do judaísmo. Por quê? Porque se até então para o judeu olhar para o templo era importantíssimo, porque o templo representava a presença de Deus. Se para o judeu todo o ritual de sacrifício que nós víamos, se aquilo para eles representava a presença de Deus, agora no cristianismo tudo isso muda. Porque agora o templo deixa de ser tão importante assim, porque agora Cristo, ou a presença dele, não está mais no templo, mas está dentro de nós. Agora nós não precisamos mais tocar para crer. Agora nós cremos pela fé. Então esses judeus estavam sofrendo, repito, judeus convertidos ao cristianismo, estavam sofrendo vários ataques, familiar, político e religioso. Então esta carta é direcionada a esse povo, com o intuito de motivá-los a permanecer na fé. Essa carta é direcionada a esse grupo de judeus, para que eles pudessem ali ser encorajados a continuar vivendo o cristianismo, a fé que eles alcançaram. Então, toda a carta, ela paira dentro desse tema. E o tema central é a superioridade de Cristo sobre todas as coisas. O Antigo Testamento era a sombra daquilo que se revelaria na pessoa de Cristo. O capítulo 12 que nós lemos é bem sugestivo. E eu não estou brincando que nós vamos falar de esporte aqui nessa noite, porque o contexto é esse. O contexto é um contexto esportivo. Se nós caminharmos pelas escrituras, nós vamos ver vários escritores usando analogias, metáforas, para que o povo pudesse compreender uma questão, um princípio espiritual. Quando Paulo fala de guerra, de guerra, de guerra, de guerra, na mente de Paulo está o exército romano. Quando Paulo, em certo momento, ele diz sobre esbofetear, ele estava falando da luta de boxe mesmo. Por quê, pastor? Porque todos nós sabemos, queridos, que os Jogos Olímpicos, eles não são brasileiros. Nasceu na Grécia. Os Jogos Olímpicos não é nada novo no século 21, já existia desde sempre. Então o autor aos Hebreus, ele faz uma analogia, uma comparação, para que esse povo pudesse entender algo que os motivasse a continuar firmes na fé. Por isso, nessa noite, o tema da minha palavra é: igreja, não pare de correr. Igreja, não pare de correr. Vamos esmiuçar esse versículo para que possamos entender aquilo que Deus quer falar aqui nessa noite. Note comigo, não sei se tem como deixar aqui o texto,
Note comigo que o capítulo 12 inicia com a expressão portanto. Como assim, pastor? Essa palavra, ou a primeira palavra do capítulo 12, versículo 1, portanto, ela é importantíssima para compreendermos o versículo 1 do capítulo 12. Por quê? Porque quando o autor ele utiliza a expressão portanto, é porque ele já disse algo antes. Dentro da nossa expressão, da língua portuguesa, da gramática portuguesa, quando nós falamos alguma coisa, nós usamos portanto, entretanto, e é o que o autor está utilizando aqui, mais uma vez. Então preste atenção, versículo 1 diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Quem são? Se você ler todo o capítulo 12, você não vai encontrar. A primeira pergunta para nós entendermos o que o autor queria com essa carta para esse povo de judeus convertidos, para que eles pudessem ser motivados, é imprescindível nós entendermos isso aqui. Quando ele utiliza, portanto, uma vez que estamos rodeados. Se você voltar no capítulo 11, as testemunhas do capítulo 12, versículo 1, está no capítulo 11. Por quê, pastor? No capítulo 11 é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Então, no capítulo 11, o autor está dizendo: Abraão pela fé, Moisés pela fé e tantos outros pela fé. Ele termina o capítulo 11 e disse: portanto, nós estamos cercados de tão grande nuvem de testemunhas. O que o autor estava dizendo para esse povo judeu, de judeus convertidos, é: olhem para essas testemunhas que caminharam pela fé, que correram a carreira cristã, que correram a carreira do evangelho, e eles venceram. Então essas testemunhas é o capítulo 11 de Hebreus. Então ele diz: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E a palavrinha é corramos. Corramos. Essa palavrinha corramos, na língua grega, a ideia é daquele que corre na pista. O que o autor está aqui mentalizando na cabeça desse povo através dessa carta é realmente um estádio. Essa palavra corramos, ela se refere ao atletismo. E isso é importante para nós. Porque olha só o cenário que o autor está montando. Nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. Queridos, é o atleta, ou o atletismo, o camarada que está no estádio, e o estádio está lotado. Não cabe mais ninguém. Perceba que o autor, ele está montando esse cenário. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, gente, o que a torcida faz no estádio? Ela empurra, ela motiva, ela encoraja, ela dá força. Então o que o autor está dizendo aqui agora é para que nós agora corramos.
Agora quem está correndo somos nós. Abraão correu, capítulo 11. Moisés correu, tantos outros correram. Os apóstolos correram, os pré-reformadores correram, os reformadores correram. E agora quem corre sou eu e você. Agora quem corre a carreira cristã somos nós. Somos nós que estamos no estádio agora. Somos nós que estamos correndo. Quando você pensar em desistir da sua corrida, quando você pensar em parar de correr, olhe para essas testemunhas, para que você veja nelas, seja orientados por elas. Se eles venceram, eu também vencerei. Se eles correram e chegaram até o fim, nós que agora corremos, também vamos, em um certo momento, alcançar a linha de chegada. Queridos, nós estamos em uma corrida. Perceba que uma hora a Bíblia nos compara com uma noiva, nos compara como um exército, mas agora a ideia é que nós somos atletas. Nós estamos correndo. E quando o desânimo querer bater a nossa porta para falar, pare, desista de correr, olhe para a torcida. Olhe para testemunhas. E eu não estou falando para você olhar a vida do seu irmão. Eu não estou falando para você olhar a vida do pastor. Não, eu estou falando para você ir para a Bíblia, olhar para Hebreus capítulo 11, para aqueles homens que venceram, para aqueles homens que chegaram, e agora, queridos, assim como eles, nós também. Essas testemunhas. Então, igreja, não pare de correr. Só que agora nós vamos começar o sermão. Porque nós não podemos correr a carreira cristã, a corrida cristã, de qualquer jeito. Não. E o próprio texto diz isso para nós. Não é nada da minha cabeça, não é nada daquilo que eu acho, porque nós não podemos achar nada. Nós temos que falar aquilo que está escrito. Então, olhe para o versículo 1, está tudo aí. Não sei se vai dar tempo de terminar. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, a galeria do capítulo 11, tá? Essas são as testemunhas. Livremo-nos de todo peso que nos torna vagarosos. Oh, queridos, a corrida não é fácil. Mas às vezes nós podemos complicar ainda mais um pouquinho. Ou mais um pouquinho. Ou muito. Perceba que todo corredor, quanto menos roupa, menos peso, mais ele corre. Ele tem que estar livre de todo embaraço. Ainda mais hoje que segundos e segundos, milésimos e milésimos são importantíssimos no atletismo. O que o autor está dizendo é que nós devemos tirar tudo aquilo que está atrapalhando a nossa corrida. Eu nunca vi um atleta correndo de calça jeans molhada. Já viu? Quem aqui já correu na chuva de chinelo? Não dá certo. Não vai. Nós precisamos aprender a correr. Tirar todo o peso que nos torna vagarosos.
Talvez eu estou falando com pessoas aqui que entraram aqui nessa noite pensando, eu vou parar. Tá difícil, pastor, a corrida. Eu achei que quando eu aceitasse Jesus, ia ser tudo mais fácil. Qual Bíblia que você está lendo? Tire todo o peso, e peso aqui, queridos, pode ser todos aqueles que chegam para você e falam, para de ir para a igreja, rapaz. Mais um domingo na igreja, mais uma vez na igreja, mais um ensaio, mais uma vez tocando. Eu chego 5 e saio 9. Então as pessoas vão falando, tentando impor um peso sobre nós, para que a corrida fique pesada. Então tire. Tire todo o peso. Eu vou para o culto hoje, só pela misericórdia. O camarada já chega aqui cabisbaixo. Esse está correndo. Nem correndo, está andando. Está ajoelhado. Porque ele está correndo com muito peso. E olha só o texto. Livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. Ele está falando de atletismo, tá, queridos? O texto é isso. E do pecado que nos atrapalha. Queridos, é impossível correr de maneira correta. Correr de maneira leve a corrida cristã, a carreira cristã, debaixo de um domínio do pecado, debaixo do jugo do pecado. Eu não estou falando aqui nem pregando perfeição, porque ninguém é perfeito, mas o nosso estilo de vida não é mais debaixo do domínio do pecado. Então tem muita gente capengando, tem muita gente correndo errado, com peso nas costas, porque ele não consegue se livrar do seu pecado. Ele até tenta, mas não consegue. Está preso. Já aconteceu isso com você? Você fala, não vou pecar, não vou fazer mais isso. Aí no outro dia você se pega fazendo a mesma coisa. Você faz até voto. E para isso voto não vale nada. Deus, não vou cometer mais, Deus. Hoje não. Hoje não, Senhor. Mas no outro dia ele cai na mesma coisa. Isso não é voto, isso é arrependimento verdadeiro. Então, é impossível. É por isso que muitas pessoas são inconstantes na igreja. Tomara que aqui não tenha ninguém, pastor. Tomara que aqui todos estejam correndo de maneira correta a corrida cristã. Mas você percebe nas igrejas hoje, por que tem crente que ele oscila? Ele está aqui, está lá, está aqui, está lá. Está pior que o dólar. Dólar sobe, dólar desce, dólar sobe, desce, sobe, desce. Ele não consegue. Pastor, hoje eu estou aqui. Amanhã fala, pastor, eu estou saindo. Hoje eu estou aqui, pastor. Amanhã ele fala, pastor, eu estou indo embora. Para ele tudo é um peso na igreja. Para ele tudo é um peso na vida cristã. Ele não consegue viver a vida cristã com alegria. Porque a corrida para ele está pesada. Parece que ele corre e não sai do lugar. Gente, eu não sei como que o indivíduo consegue correr na esteira. Você quer brigar comigo e falar, vamos correr na esteira. Meu Deus, eu ando e não saio do lugar. Tem gente que gosta, né? Mas na carreira ou na corrida cristã é assim. Patina. Entra ano e sai ano, a mesma coisa. Na virada, faz tanto pedido. Esse ano vai ser diferente. Esse ano vai ser diferente. Mas aí vem o peso do pecado.
e faz com que ele passe o ano correndo, ou nem correndo, se arrastando, para conseguir permanecer. Então tire. Teve uma meia maratona lá em Curitiba, que alguém me falou: pastor, o senhor sabia que a gente, quando compra um tênis novo para maratona, ele passa a semana inteira caminhando com tênis, correndo com tênis? Porque ele precisa de chegar lá, o tênis tem que estar amaciado. Por que coloca aquele shortinho fino, aquela camisetinha? Porque nada pode atrapalhar a performance. Nada pode atrapalhar na corrida. E o que o autor está dizendo a esses judeus que estavam pensando em parar de correr: não parem. Nós estamos cercados por tão grandes nuvens de testemunhas. Olhe para a galeria dos heróis da fé e sejam motivados. Sejam motivados. Uma outra coisa, queridos, que ajuda bastante na corrida, ou para quem é atleta, vocês já viram que pela barriga eu não sou, né? Perceba, queridos, é que para ser um atleta precisa de disciplina. Você acha que o atleta come de tudo? Você acha que lá na competição você só olha a competição, mas você não enxerga tudo que está por trás da preparação? Nutricionista não pode comer cachorro quente. Eu já estou desesperado para comer um cachorro quente Centenário do Sul. X duplo ainda. Esses dias, queridos, -2, -3 em Curitiba. Eu levando meu filho para o trabalho, eu passei em frente da academia. Eu falei: misericórdia, esse povo é doido. Academia lotada. O que eu estou querendo dizer com isso? É uma vida de disciplina. Come certo, come bem, dorme bem, renuncia a muitas coisas. Eu digo a minha mulher: meu Deus do céu, graças a Deus ela parou com a coca. Por quê, pastor? Porque agora sobra tudo para mim e para o meu filho. São 2, 3 copos a mais para nós. Disciplina, renúncia. E é isso que o autor está propondo nessa corrida cristã. Disciplina. Você não vai conseguir correr bem a corrida cristã se você não tiver uma vida regrada de oração, uma vida de consagração, uma vida de renúncia do pecado. Isso é disciplina espiritual. Você vai ter que renunciar a muitos pratos. Muitos pratos que o inimigo oferece na sua corrida, durante a sua trajetória, para te distrair, para te deixar despreparado. Por isso muitos cristãos não correm bem, não conseguem correr, porque estão despreparados, não conseguem renunciar, não conseguem ter uma vida de disciplina. Hoje eu fui ao culto, então o outro eu estou livre. Ele faz agenda de culto. Esse é da ceia, esse eu não posso perder. Não, queridos. Aqui é lugar de sermos encorajados, de nós entendermos a disciplina, o que é disciplina. E Deus te trouxe aqui nessa noite para que você corra. Se você não está correndo nessa noite, você vai correr. Porque a corrida cristã não se corre com os pés. Ouça isso, a corrida cristã não se corre com os pés, se corre com os joelhos.
pastor, está difícil, pastor. Mas não ora. Não renuncia às guloseimas do mundo. Despreparado. Não tem como correr. Não tem como chegar. Então perceba, temos que ser disciplinados espiritualmente. Você lê Bíblia? Ah, pastor, não. Só no domingo à noite, o pregador. Tem como? Não vai correr bem. Vai faltar alguma coisa que te faça te dar força. Não é bomba não, tá, gente? Esses caras bombados aqui, tudo bomba. Vai faltar nutrientes. Você não será nutrido espiritualmente. Por quê? Não há outra maneira de se alimentar espiritualmente se não for pela palavra. Você vai correr, você cansa. Você já viu algum atleta antes de correr comer uma feijoada? Hoje tem feijoada lá. Está todo mundo cansado. Não consegue. Não tem como, que vai acontecer algum imprevisto, vai dar ruim. Não vai alcançar o alvo, não vai alcançar o objetivo. Por quê? Porque não está correndo da maneira que precisa correr. Perceba ainda mais. Livremo-nos do peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Gente, cuidado com o pecado. E corramos. Nós somos chamados para correr. Nós somos chamados para correr, para avançar. E perceba que ele diz: corramos com perseverança. A palavra grega perseverança é sem oscilar. Você não precisa nem ser mais veloz do que o seu irmão. Não é competição aqui. Porque nessa corrida não tem primeiro, nem segundo e nem terceiro lugar. Todos que chegarem até o final são mais que vencedores. Mas precisamos perseverar. E é tão interessante, queridos, que se a palavra corramos é a ideia do atletismo, do atleta, a palavra corrida no grego é ágona. O que é isso, pastor? É a nossa palavra no português, agonia. É algo sufocante mesmo. Não é fácil correr. Vai exigir esforço. Vai chegar um momento que nós estaremos ofegantes. Mas eu quero, não esqueça da nuvem de testemunhos que nós estamos cercados. Quando você se sentir incapaz ou sentir fraco demais, olhe para essas testemunhas e fale: eu também vou vencer. Eu também vou chegar. Eu também vou alcançar. Mas precisa de perseverança. Hoje qualquer coisinha, mas isso é crente fraco. Ai, o irmão não me deu paz do Senhor, não volto mais na igreja. Nunca entendeu o evangelho. Ah, a irmã não me cumprimentou, não volto mais. Meu irmão nunca foi crente. Porque todas essas coisas não podem fazer com que nós paramos, para que não corramos mais.
Chega dessas coisinhas no meio da igreja, chega dessas coisinhas que tenta qualquer coisa. Não, queridos. A galeria dos heróis da fé no capítulo 11, se você ler a história de um por um, você vai ver que a corrida deles nunca foi fácil. Tiveram obstáculos. Já viu aquela corrida do atletismo com obstáculos? Cada 100 metros tem que pular um obstáculo. É com barreiras, né? Acho que é atletismo com barreira, alguma coisa, eu não entendo muito, mas com barreiras. A vida cristã é assim, é uma corrida com obstáculos. Mas nós temos que suplantá-los. Nós temos que romper. Nós temos que avançar. E é tão interessante que quem aqui já assistiu, eu tenho certeza disso, que alguns vão tentar pular, derrubam o obstáculo, mas não para, continua. Perseverança. Queridos, eu lembro quando eu preparava essa palavra, eu lembro de alguns episódios. Não sei se vocês vão lembrar aqui, mas eu sei que vocês são bons nisso. Não sei qual foi das Olimpíadas aí que o camarada estava correndo, entrou um padre doido na frente dele, tentou cercá-lo. O que ele fez? Ele parou? Ele desistiu? Não, ele continuou. Uma outra situação que me vem, não é de uma brasileira, que ela chega no estádio, capengando, toda torta. Não sei se vocês já viram essa cena ou não. Ela entra exausta, agonizando de tanta dor no corpo, de tanto sofrimento, os nervos atrofiando. Mas ela, mesmo assim, ela consegue passar pela linha de chegada. Porque ela perseverou. Perseverança. Corramos com perseverança. Se alguma igreja te prometer vida fácil no cristianismo, sai dessa igreja. Foge dessa igreja. A corrida é uma corrida com obstáculos mesmo. Tem que ser perseverante. Tem que saber correr. Correr com disciplina, com renúncia, para que possamos chegar aonde precisamos chegar. Então a palavra para esse povo desanimado. Talvez essa palavra é para você que entrou aqui pensando, eu estou tão cansado. Para você, quem sabe você entrou aqui nessa noite falando, olha, se Deus não falar comigo, eu não volto mais. Ei, queridos, a corrida é com tantos obstáculos, que se nós pegarmos a vida de grandes homens na história, nós veremos quantos obstáculos esses homens venceram. Eu fiz questão de separar uma das mais impressionantes, dentre tantas, que é sobre Policarpo de Esmirna. Policarpo foi um bispo da igreja de Esmirna no 2º século da era cristã. E muitos tentaram fazer com que ele parasse. Gente, olhe para a história. O Coliseu, quantos morreram naquele lugar? Quantos que morreram naquele lugar, sendo tragados por leões? Mas sabe por que eles foram tragados por leões, por feras? Porque eles não desistiram de correr. Eles não desistiram de correr. Policarpo, a história dele é impactante. Eu quero resumir aqui o que aconteceu. César, o imperador de Roma, disse a ele, olha, se você dizer que eu sou o Senhor, você escapa. Capturaram Policarpo. Falou, vamos queimar esse camarada vivo.
Mas aí deram a chance para ele escapar daquela morte. Os soldados chegaram e falaram: é tão fácil, rapaz. É tão fácil se livrar disso. É só você gritar: César é Senhor. Queridos, percebe? A sutileza para fazer com que Policarpo parasse de correr, engrandecendo outro Deus, ou outro homem, o imperador, seja o que for. Mas Policarpo falou: não, por 86 anos eu servi a Cristo, e Ele nunca me fez nenhum mal. Então o que acontece? Prendem Policarpo em uma estaca, incendeia, coloca fogo ao redor dele. Diz a história que parece que o fogo não queria pegá-lo, não queria consumi-lo. O que acontece? Vai um soldado e fura a barriga de Policarpo. Aquele dia, Policarpo ultrapassou a linha de chegada. Ele completou a sua corrida. Ele completou a carreira cristã. Porque ele perseverou. Muitos tentaram fazer com que ele parasse de correr, como negando a fé, adorando outro ser, mas ele foi até o fim. Então Coliseu tentou parar a igreja de correr, mas não conseguiu. Imperadores tentaram parar cristãos de correr, mas não conseguiram. Olha para a vida do apóstolo Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira. Paulo, quando se dirigia para ser decapitado por Nero, certamente no coração de Paulo ele falava: estou a 100 metros da linha de chegada. Então perceba, para finalizarmos aqui nessa noite: corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Então todos nós estamos correndo. É você quem corre. Você é a igreja hoje. Nós somos a igreja hoje. É tão interessante que tem uma outra módulo de atletismo, não sei, um que passa o bastão para o outro. Lembra? Um camarada corre 100 metros, passa o bastão para o outro, outro corre mais 100, passa o bastão para o outro. É isso que aconteceu. Um foi passando o bastão para o outro, até que esse bastão chegou nas nossas mãos. E agora nós estamos correndo. Nós estamos correndo. E para finalizar, versículo 2 diz assim: mantenhamos o olhar firme em Jesus. Lembra do cenário do estádio? O atleta está correndo, a multidão, a torcida, a galeria dos heróis da fé, Hebreus 11. O autor está dizendo: olhe para a torcida. Seja contagiado por essa torcida de homens que venceram pela fé. Seja entusiasmado por essas testemunhas. Homens que venceram, correram e chegaram até o fim. Olhe para eles, mas não esqueça de olhar para o técnico. Para o líder. Olhe para todos eles, mas mantenha o foco em Cristo. Ele é o nosso líder máximo. Ele é o nosso técnico. É Ele que nos orienta. É Ele que passa toda a nossa agenda nutricional. Toda a nossa agenda, aquilo que precisamos renunciar, aquilo que precisamos fazer, aquilo que precisamos deixar de fazer, para que possamos correr bem. Então quando você estiver fraquinho, pensando em parar de correr, olhe para Cristo, porque Cristo também correu. Cristo não está falando de algo que Ele não viveu. Cristo nasceu. E a corrida dele foi até a cruz. Ele também correu. Não foi fácil também. Mas Ele venceu.
Então olhe para Ele. Se você não sabe mais como correr, Ele vai te direcionar. Se você está fracassando em algum detalhe da sua corrida, é Ele que vai dizer para você: olha, isso é assim, é assado. Então é impossível correr sem Cristo. Olhe para Ele. Você ficar olhando muito para a vida do seu irmão, você vai parar de correr em algum determinado momento. Se você ficar olhando muito para o seu vizinho, em algum momento ele vai vacilar, porque todos nós vacilamos. Mas se você olhar para esse técnico, líder, sei a tradução aqui como é que está. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder, na minha tradução. Autor. É aquele que desenhou tudo, é o autor da história. É aquele que vai à nossa frente. Jesus já correu. Ele já sabe tudo. Cada detalhe da pista, do caminho. Mas eu finalizo dizendo que o Cristo que nos colocou no caminho, Ele é o próprio caminho. Ele é aquele quem vai com nós, vai comigo, vai com você. Na hora que você cair, Ele vai pegar pelas suas mãos e vai falar: vamos mais um pouquinho, falta pouco. Vamos correr mais um pouquinho. Faltam só 100 metros. Falta pouco. Então, como você entrou aqui nessa noite? Como está a sua vida cristã? Como está a sua corrida cristã? Pastor, está difícil. Mas não é fácil mesmo. Mas nós podemos amenizar um pouco a carga que está sobre nós. E você aprendeu aqui nessa noite. Sem disciplina você não vai chegar a lugar nenhum. Sem oração, sem Bíblia, sem consagração, sem culto, sem igreja, sem palavra. E pare de ouvir os pessimistas do século 21. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Perceba que na corrida, o atleta, ele só foca a linha de chegada. Você já viu um atleta correndo, olhando dos lados? Não. Está focado. Então corra a corrida que Cristo propôs para você. O texto diz que foi posta diante de nós. Coloque-se de pé nesse momento.